O Jardim do Sábio. Era uma tarde quente em Jerusalém quando Eitan, um jovem oleiro cansado das mesmas rotinas vazias, sentou-se à sombra de uma figueira nos arredores da cidade. Suas mãos, acostumadas a moldar o barro, agora tremiam levemente enquanto folheava um pergaminho desgastado que herdara do avô. Eclesiastes, estava escrito em letras desbotadas. Ele nunca dera muita atenção àquelas palavras antes, mas algo em seu peito levou a ler. O vento soprava fraco, carregando o cheiro de terra úmida. Eitan começou a ler, e à medida que os versos se desdobravam, uma estranha clareza tomou conta dele. Não eram conselhos abstratos, mas passos concretos, como degraus esculpidos na rocha. Ele fechou os olhos e imaginou um caminho. Reconhecer a fugacidade de tudo. O primeiro passo veio como um sopro, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Eitan olhou para as vasilhas de barro empilhadas em sua oficina, algumas quebradas, outras intactas, mas todas destinadas ao mesmo fim. Entendeu que a busca por riqueza, fama ou prazeres efêmeros era como tentar segurar água nas mãos. Não era um convite ao desespero, mas à lucidez. Se tudo passa, então o que permanece? 2. Buscar a Deus no cotidiano. Na manhã seguinte, enquanto amassava o barro, Eitan repetia baixinho: lembra-te do teu Criador. Não era uma ordem para rezar horas a fio, mas um lembrete de que a sabedoria começa quando reconhecemos que há algo maior do que nossas ambições. Ele passou a observar o nascer do sol, a textura das folhas, o ritmo do trabalho, pequenos altares onde Deus se revelava. 3. Abraçar o tempo certo para cada coisa. Para tudo há um tempo determinado. Eitan sempre se apressava, queixando-se das estações secas que rachavam suas vasilhas. Mas agora havia tempo para semear, para colher, para consertar. Parou de forçar as coisas. Quando um cliente insistiu em um pedido impossível, ele apenas sorriu e disse: volte na próxima lua cheia. O homem voltou, e a peça ficou mais bela pelo tempo de espera. 4. Encontrar contentamento no simples. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta. Eitan lembrava-se das noites em que, mesmo com o estômago cheio, sentia um vazio. Começou a saborear o pão fresco da manhã, a sombra da figueira, a risada dos filhos do vizinho. Descobriu que a abundância não estava no ter, mas no perceber o que já possuía. 5. Trabalhar com excelência, sem idolatrar o trabalho. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Eitan sempre se orgulhara de seu ofício, mas agora o trabalho era um dom, não um senhor. Moldava cada vasilha com cuidado, mas ao anoitecer, deixava as ferramentas de lado. O descanso também era sagrado. 6. Valorizar a companhia dos sábios. Anda com os sábios e te farás sábio. Eitan procurou o velho Rabi Eliezer, que passava as tardes ensinando crianças sob uma tamareira. Não havia lições grandiosas, apenas histórias simples sobre escolhas, erros e graça. Com o tempo, Eitan percebeu que a sabedoria não se aprende sozinho, ela se vive em comunidade. 7. Aceitar os limites e as incertezas. Ninguém sabe se será amado ou odiado. Eitan já perdera noites imaginando o futuro, e se a seca arruinasse suas colheitas? E se adoecesse? Mas agora entendia, a vida não era um quebra-cabeça a ser resolvido, mas um rio a ser navegado. Aprendeu a remendar suas vasilhas quebradas em vez de descartá-las, simbolizando sua própria aceitação das cicatrizes. 8. Praticar a generosidade sem ostentação. Melhor é dar do que receber. Uma família de refugiados chegou à cidade, esfarrapada e faminta. Eitan não tinha muito, mas levou-lhes pão, azeite e 2 vasilhas resistentes. Não contou a ninguém. A alegria que sentiu não vinha do elogio, mas da certeza de que, por um instante, fora mãos de Deus na terra. 9. Celebrar a vida como dom. Vai, come com alegria o teu pão. Eitan passou a organizar pequenas refeições com os vizinhos. Não eram banquetes, mas pão, queijo, uvas e canções. Riam, choravam, contavam histórias. A vida, percebeu, não era um fardo a ser carregado, mas uma festa a ser vivida mesmo nos dias cinzentos. 10. Temer a Deus e guardar seus mandamentos. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Não era um medo que paralisava, mas um respeito que libertava. Eitan não se tornou um homem perfeito, mas um homem íntegro.
Suas vasilhas ganharam fama não pela perfeição, mas pela marca de quem as fizera com mãos honestas e coração grato. Anos depois, já velho, Eitan sentou-se novamente sob a mesma figueira. Ao seu lado, um jovem oleiro de seu aprendiz folheava um pergaminho desgastado. Eitan sorriu. Não disse nada. Apenas apontou para o horizonte, onde o sol se punha em chamas, e depois para as próprias mãos, cheias de cicatrizes e histórias. O vento levava consigo o eco de uma vida bem vivida. O jovem oleiro, cujo nome era Levi, segurou o pergaminho com mais firmeza, como se temesse que as palavras ali escritas pudessem se desvanecer. Eram anotações de Eitan, receitas de argila, proporções de areia e água, mas também máximas rabiscadas às pressas entre uma queima e outra: a paciência é o fogo que não se vê, mas que endurece a obra. Ou ainda, uma vasilha rachada pode guardar mais luz que uma inteira, se souber onde colocar a vela. Levi tinha chegado à oficina de Eitan 3 anos antes, após uma seca que arrasara as colheitas de sua aldeia. Viera com as mãos vazias e o orgulho ferido, mas Eitan não lhe pedirá explicações. Simplesmente entregará-lhe um pedaço de barro e dissera: comece pelo que quebrar. Assim você aprende a consertar. Nos primeiros meses, Levi amassara mais argila do que moldara, e suas vasilhas saíam tortas, desproporcionais, ou estouravam no forno. Eitan observava em silêncio, corrigindo apenas com gestos um toque aqui para afinar a borda, um sopro ali para suavizar a curva. Agora, sob a figueira, o velho mestre fechou os olhos, como se ouvisse algo além do canto dos grilos. Levi reconheceu aquele momento, era a hora em que Eitan revisitava, sem palavras, os anos passados. O cheiro de terra úmida depois da chuva, o peso do primeiro jarro que não rachara no forno, a primeira vez que o mercador de Jerusalém pagará em prata por seu trabalho. Mas também as noites em que a fome apertara, os invernos em que o barro congelava nos dedos, os clientes que torciam o nariz para suas peças rústicas enquanto elogiaram os artesãos de Tiro, com seus esmaltes brilhantes e desenhos simétricos. Você já sabe, murmurou Eitan, sem abrir os olhos. A argila não mente. Se você a força, ela se rebela. Se você a respeita, ela guarda sua forma. Levi assentiu, embora soubesse que não se tratava apenas de argila. Era sobre a vida que insistia em nascer mesmo nos sulcos secos, sobre as mãos que, mesmo trêmulas, podiam criar beleza. Olhou para as cicatrizes de Eitan, marcas de queimaduras, cortes de ferramentas, calos de décadas de trabalho e entendeu que aquelas linhas não eram defeitos, mas um alfabeto. Cada uma contava algo: a pressa de um dia em que o pão estava escasso, as distrações de um entardecer em que o coração doera mais que os dedos, a paciência de uma tarde em que a argila, finalmente, cedera ao seu toque. O sol já se escondera quase por completo quando Eitan abriu os olhos e estendeu a mão. Levi entregou-lhe o pergaminho, e o velho o enrolou com cuidado, amarrando-o com um cordão de linho desgastado. Amanhã você queimará sozinho, disse Eitan. Não espere que saia perfeito. Espere que saia verdadeiro. Levi não respondeu. Sabia que não havia mais lições a serem dadas, apenas vidas a serem vividas. E quando o vento sacudiu os galhos da figueira, fazendo cair algumas folhas sobre seus joelhos, ele as apanhou e guardou no bolso, como quem coleciona promessas. Afinal, até as coisas que caem podem servir para algo, para adubar a terra, para acender uma fogueira, ou simplesmente para lembrar que tudo, até o mais frágil, tem seu lugar no mundo. A manhã seguinte chegou com um silêncio espesso, como se a terra contivesse a respiração. Levi acordou antes do amanhecer, o corpo ainda pesado do sono, mas a mente já desperta, como se algo o puxasse para fora do colchão de palha. Vestiu a túnica sem pressa, passando os dedos pelas costuras desgastadas, pelas manchas de argila seca que nunca mais sairiam. No bolso, as folhas da figueira estavam murchas, mas intactas. Lá fora, o forno de barro já estava frio, suas paredes escurecidas pelas cinzas de incontáveis queimas. Levi ajoelhou-se diante dele, limpando com as mãos o pó acumulado na soleira. Não havia mais ninguém para observar, para corrigir, para provar. Só ele, o barro e o fogo. Tirou do saco de couro o último bloco de argila que Eitan lhe dera, um pedaço irregular, quase bruto, com veios de quartzo que cintilavam sob a luz fraca da alvorada. Não era a melhor matéria-prima, mas era a que tinha. Eitan sempre dizia que a argila escolhe o oleiro tanto quanto o oleiro escolhe a argila. Seus dedos tremiam levemente quando começaram a pressionar, a moldar.
Não havia forma pré-determinada em sua mente, apenas o movimento, a memória do toque de Ethan guiando suas mãos anos antes. A argila resistiu a princípio, como sempre fazia, mas então cedeu, amolecendo sob o calor de suas palmas. Uma curva surgiu, depois outra, e logo uma vasilha rasa começou a tomar forma larga demais, talvez, as bordas desiguais, a superfície marcada por sulcos onde seus dedos haviam escorregado. Não era perfeita. Não era sequer bonita. Mas era sua. Quando o sol finalmente rompeu o horizonte, tingindo o vale de ouro, Levi carregou a peça até o forno. Acendeu o fogo com lascas de madeira seca, soprando as brasas até que as chamas lambessem as paredes internas. O calor cresceu, devorando o oxigênio, transformando a argila em algo permanente. Ele observou as chamas dançarem, refletidas em seus olhos, até que a fumaça começou a sair em espirais brancas, sinal de que a queima estava completa. Só então permitiu-se respirar fundo. O forno esfriou lentamente, e Levi esperou. Não havia pressa. Quando finalmente abriu a pequena porta de barro, um cheiro quente de terra queimada invadiu suas narinas. Lá estava a vasilha, agora endurecida, sua superfície craquelada pelo fogo, as imperfeições realçadas pela luz. Ele a retirou com cuidado, passando o polegar sobre uma rachadura fina que serpenteava de uma borda a outra. Não era o que Ethan teria feito. Não era o que qualquer oleiro experiente teria feito. Mas era verdadeiro. Levi levou a vasilha até o poço no centro da aldeia, onde as mulheres vinham buscar água ao entardecer. Colocou-a sobre a pedra plana ao lado dos cântaros alinhados, e esperou. A primeira a chegar foi Mira, a tecelã, cujos dedos ágeis transformavam lã em mantos mais rápidos do que os olhos podiam seguir. Ela parou, inclinando a cabeça. Isso é seu? Perguntou, tocando a borda irregular. É, respondeu Levi. Mira sorriu, um gesto raro em seu rosto sempre concentrado. Está torto. Mas caberá água o suficiente para um dia de trabalho. E assim, sem mais palavras, ela encheu a vasilha e levou-a consigo. Outros vieram. Alguns pegaram a peça, examinando-a com curiosidade, outros apenas a ignoraram, preferindo os cântaros lisos e simétricos de Ethan. Mas no final do dia, a vasilha de Levi estava vazia, e ele soube que alguém a havia levado. Quando voltou para a oficina, encontrou Ethan sentado no mesmo banco de sempre, as mãos apoiadas sobre o bastão de oliveira. O velho não disse nada, mas seus olhos turvos pela idade, mas ainda agudos, seguiam cada movimento de Levi. Amanhã farei outra, disse Levi, sentando-se ao seu lado. Ethan assentiu, como se já soubesse. E depois de amanhã, outra. O vento voltou a sacudir a figueira, e desta vez Levi não apanhou as folhas que caíram. Deixou-as onde estavam, espalhadas pelo chão, como um tapete de promessas já cumpridas. A manhã seguinte chegou com um cheiro de terra úmida, e Levi amassou o barro ainda antes do sol romper as colinas. Desta vez, não tentou esconder as marcas de seus dedos, deixou que as linhas se entrelaçassem como cicatrizes, que as imperfeições contassem algo que ele mesmo não sabia nomear. Quando a peça secou ao fogo, não era igual à primeira, mas carregava a mesma verdade, uma simetria que desafiava o olhar, uma rugosidade que convidava ao toque. Ethan observou em silêncio enquanto Levi a colocava entre os outros vasos no mercado. Não disse que era feia, nem que era bela. Apenas murmurou, como se falasse consigo mesmo. Há quem procure o que não está nos outros bancos. Levi não respondeu. Sabia que o velho não se referia apenas às vasilhas. O dia passou lento, e por 2 vezes ele viu mãos hesitarem sobre sua peça antes de recuarem. Até que, ao entardecer, uma mulher de chale desbotado parou diante dela. Seus dedos, ásperos de trabalho, deslizaram pela borda irregular, como se reconhecessem uma linguagem antiga. Sem uma palavra, ela pegou a vasilha, pressionou-a contra o peito e deixou moedas de cobre no lugar. Quando Levi voltou para a oficina, Ethan já estava deitado em seu catre, mas os olhos permaneciam abertos, fixos no teto de vigas escurecidas. Ela não perguntou o preço, disse Levi, sentando-se no chão com as costas apoiadas na parede. Quem pergunta o preço do que já conhece? A voz do velho era um sopro. Você não vende barro, Levi. Vende o que ele guarda. Naquela noite, Levi sonhou com a figueira.
Não com suas folhas caídas, mas com suas raízes profundas, retorcidas, alimentando-se de algo que a terra não mostrava. Acordou com as mãos ainda molhadas, como se tivessem cavado na escuridão. Ao amanhecer, não esperou. Pegou o barro, amassou-o com mais força do que antes, e desta vez não pensou em vasilhas. Deixou que seus dedos seguissem o que a memória do sonho lhe ditava. O que surgiu não era útil, não era simétrico, não era nada que Eita ensinara. Era apenas verdadeiro. Quando o velho acordou e viu a peça secando ao sol, não tocou nela. Apenas se aproximou, curvou-se levemente e cheirou o barro, como se pudesse farejar a origem daquilo. Você está pronto, disse, e pela primeira vez em anos, sua voz não soou como um eco, mas como uma porta se abrindo. Levi não perguntou para o quê. Sabia. A peça de barro secou com rachaduras finas como veias, como se a própria terra tivesse sangrado ao ser moldada. Levi não a levou para a fogueira com as outras. Em vez disso, guardou-a sob a esteira de junco onde dormia, onde o calor do seu corpo mantinha o barro quente como uma ferida que não cicatriza. Naquela noite, o vento trouxe um cheiro de queimado que não vinha das olarias. Era algo mais antigo, mais espesso, como se as cinzas de um fogo extinto há séculos tivessem sido remexidas. Levi sonhou novamente, mas desta vez não estava cavando. Estava caindo através de túneis de raiz, por fendas que se fechavam atrás dele, até que suas mãos afundaram em algo mole e úmido, uma carne de terra que pulsava debaixo das unhas. Quando acordou, os dedos estavam cobertos de uma substância escura, quase negra, que cheirava a metal e a algo vivo. Eita não estava na choça ao amanhecer. Em seu lugar, havia um cajado de madeira retorcida encostado na parede, com um pedaço de couro amarrado na ponta, manchado de algo que poderia ser tinta ou sangue seco. Levi não precisou tocar para saber que era seu. Seguiu o cheiro. O caminho levou para além das olarias, onde a terra se tornava mais dura e os arbustos cresciam em espiral, como se torcidos por mãos invisíveis. A cada passo, as rachaduras na peça de barro sob sua túnica ardiam, como se o barro estivesse lembrando sua forma original. Quando chegou à clareira, soube que não era a primeira vez que estava ali. No centro, uma fenda no chão exalava vapor. Não era uma cratera, nem um poço, era uma boca, e as bordas eram lisas demais, como se tivessem sido lambidas por algo grande. Ao lado, Eita estava de joelhos, as mãos mergulhadas na terra até os pulsos, murmurando palavras que soavam como ossos se quebrando. Seu corpo tremia, mas não de frio. Você demorou, disse o velho, sem virar o rosto. Ela está com fome. Levi não perguntou quem era ela. A peça de barro em seu peito latejava, e quando a tirou debaixo da túnica, viu que as rachaduras haviam se alargado, revelando algo escuro e úmido por dentro, como um olho se abrindo. Eitan finalmente se virou. Seus olhos não eram mais castanhos, mas da cor do barro queimado, com veias negras serpenteando pelas escleras. Coloque a mão aqui, ordenou, apontando para a fenda. Levi obedeceu. O calor era úmido, quase animal. Quando seus dedos tocaram a parede de terra, ela cedeu como pele, e algo puxou para dentro. Não foi uma queda, foi um convite. A terra se fechou atrás dele com um suspiro, e a última coisa que viu foi Eitan sorrindo, com os dentes agora afiados como lascas de cerâmica. Lá embaixo, não havia escuridão. Havia luz, uma bioluminescência verde-azulada que pulsava nas paredes do túnel, como veias de um corpo gigante. E no centro, deitada sobre um leito de raízes entrelaçadas, estava ela. Não era uma mulher, nem uma bestia. Era ambas, e nenhuma das duas. Seu corpo era feito de terra e seiva, com membros longos demais, e seus olhos quando se abriram eram poços sem fundo, cheios de reflexos de coisas que Levi reconheceu, a peça de barro em suas mãos, o rosto de Eitan jovem, uma aldeia queimando sob um céu roxo. Você trouxe, sussurrou a voz, que não era um som, mas uma vibração nos ossos de Levi. Finalmente. Ele olhou para a peça de barro. Agora ela não tinha mais rachaduras. Estava inteira, polida, e em seu centro havia um buraco perfeito, como uma boca esperando ser alimentada. É sua, disse a coisa debaixo da terra. E agora, é minha. Levi não resistiu quando as raízes se enroscaram em seus tornozelos, puxando-o para mais perto. Não resistiu quando a peça de barro se fundiu à sua pele, como se sempre tivesse feito parte dele.
E quando a primeira raiz perfurou sua palma, brotando como um novo dedo, ele soube que não era uma prisão. Era um renascimento. O chão se abriu como um suspiro longo demorado, e Levi afundou não na escuridão, mas na memória viva da terra. As raízes que o envolviam não o estrangulavam, teciam-se em suas veias, preenchendo os vazios que ele nem sabia que existiam. A peça de barro, agora parte de seu peito, latejava no mesmo ritmo do coração que ele pensava ter perdido há décadas, quando viu a aldeia queimar e Ethan desaparecer na fumaça roxa. Lá embaixo, não havia tempo. Só camadas. Ele reviu tudo: o menino que fora, correndo pelos campos de cevada antes do fogo, o jovem que enterrou os mortos com mãos trêmulas, o homem que vagou por anos, colecionando fragmentos de cerâmica como se pudesse reconstruir algo que não fosse apenas um vaso, mas um mundo. Eita estava lá, em cada camada, às vezes como um grito, às vezes como um silêncio. Não como um fantasma, mas como uma semente que nunca germinou. Você sempre soube, murmurou a terra, e sua voz era a de milhares de bocas, inclusive a dele próprio, em idades que ainda não havia vivido. Nada se perde. Só se enterra. Quando Levi emergiu, não havia mais cicatrizes em suas mãos. Em seu lugar, brotavam galhos finos, entrelaçados com fios de argila seca. A aldeia queimada ainda estava lá, mas não como ruína. As cinzas haviam se transformado em solo fértil, e onde antes havia casas carbonizadas, agora cresciam árvores cujos troncos brilhavam com veios de cerâmica. No centro, uma figura o esperava. Ethan não era mais jovem. Seu rosto carregava o peso dos mesmos anos que Levi havia arrastado, mas seus olhos brilhavam com o roxo do céu daquele dia distante. Ele segurou algo entre as mãos, um vaso inteiro, idêntico ao fragmento que Levi carregara por tanto tempo. Você demorou, disse Ethan, e sua voz era terra úmida depois da chuva. Levi estendeu a mão, e onde seus dedos tocavam os de Ethan, a argila se fundia, selando não uma despedida, mas um início. As árvores murmuraram. O vento carregou o cheiro de cevada madura. Não era um final. Era o momento em que a rachadura, afinal, se preenchia.